A reforma tributária já é uma realidade, mas quem será alcançado por ela? Absolutamente todos. Pessoas físicas, sim, as pessoas físicas, e vou citar pelo menos 3 pontos aqui. Me acompanhe neste vídeo e você vai entender. Os microempreendedores individuais e, de forma drástica, as empresas enquadradas no Simples Nacional, e você também vai entender. E os demais regimes, presumido, lucro real, como disse, todos. Sou Neuza Manfrim, contadora de empreendedores e digitais. Apresentamos estratégias contábeis para que sua empresa pague o menor imposto do seu segmento dentro das conformidades legais. E hoje vou pedir a sua atenção, falar de pontos de alertas iniciais sobre a reforma tributária. Contexto: a Lei Complementar 214 de 2025, antes PL 68 de 2024, é a peça central na regulamentação da reforma tributária, que foi estabelecida pela Emenda Constitucional 132 de 2023. A Lei Complementar 214, sancionada em 16 de janeiro deste ano, representa uma das maiores mudanças já vistas no sistema tributário brasileiro. Todos os impostos mudarão, então? Não nesta reforma. Em nosso ordenamento jurídico, temos os impostos sobre o consumo, sobre o patrimônio, sobre as rendas e os trabalhistas. A reforma completa será em fases e atualmente, e como início de tudo, as mudanças será sobre o consumo. Então, estamos falando somente do PIS, COFINS, IPI, federais, ICMS estadual e ISS municipal. Sairá de cena o PIS e o COFINS e estreará o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, federal. Sairá de cena o ICMS e o ISS e estreará o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, dos estados e municípios. Com isso, teremos o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Por serem dois, IBS e CBS, então o IVA dual. O IPI será reduzido a alíquota zero, mas produtos com industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus poderá continuar sujeitos ao IPI. E existirá um pouco mais à frente o IS, o Imposto Seletivo, sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E tudo isso exigirá adaptação de sistemas, mudanças em documentos fiscais, com os novos campos do IBS, CBS e IS. E já, inclusive, a partir de 1º de janeiro de 2026, as notas fiscais de serviços nacional será obrigatória em todos os municípios. Não teremos mais que acessar cada município por isso. E o grande desafio será definir as estratégias para empresas enquadradas no regime do Simples Nacional. Vamos entender? Estas empresas participarão do regime da não cumulatividade. A sistemática da não cumulatividade consiste na possibilidade de um estabelecimento contribuinte daquele tributo apropriar créditos relativo ao que foi cobrado na etapa anterior, ou seja, permite que o contribuinte desconte no imposto devido o imposto já pago pelo seu fornecedor no momento da apuração do imposto a pagar. E é aí a grande mudança para empresas do Simples Nacional, que até então não utilizam da sistemática. O IBS-CBS poderá ser cobrado por dentro do Simples, permitindo sim a transferência de créditos, mas limitado, só aquela parcela fracionada dentro da Guia 10. Ou poderá ser cobrado por fora, como ocorre no regime normal. Manter o pagamento dos demais impostos no DAS, mas retirar os percentuais e pagar por fora o IBS e CBS, permitindo assim um crédito maior. E aqui que entra a figura do que chamamos o Simples Nacional híbrido. E como as empresas devem começar a se organizar? Revendo toda a sua cadeia comercial, identificar os seus clientes. Se são consumidores finais, neste caso tudo bem, não faz nenhuma diferença para eles o crédito. Mas se seus clientes, sendo empresas, o chamado B2B, e eles optarem pelo pagamento dos impostos por fora, ou até não querer permanecer no Simples Nacional, vão exigir de você o crédito do IBS-CBS. E nessa hora você deverá avaliar, já que esta decisão pode ser um diferencial de competitividade e afetar a sua precificação. Mas como fazer esse pagamento por dentro ou por fora? Anualmente, você terá 2 datas para fazer esta opção.
em setembro de 2026, que valerá de janeiro a junho de 2027. Em abril de 2027, que valerá de julho a dezembro de 2027, e assim por diante. Com algumas exceções, todo ano teremos duas chances de optar e avaliar essa decisão. E uma vez você optando em pagar o IBS-CBS por fora na sua guia DAS, vai com certeza selecionar seus fornecedores também e fechar negócios com aqueles que te oferecerão os créditos ou pagará mais imposto. E lembra que comentei que o MEI será afetado? Que créditos eles poderão oferecer? Começou a entender essa mudança? Não é só sair um imposto e entrar outro. É uma mudança profunda e exigirá a sua atenção. Vamos falar das pessoas físicas. 1. Comentei que falaria 3 pontos. Como prestadores de serviço, mesmo na pessoa física, poderão ser considerados como fornecedores e assim oferecer crédito. Está no artigo 3, item 3 da Lei Complementar 214. Ela diz: fornecedor, pessoa física ou jurídica, que residente ou domiciliado no país ou no exterior realiza o fornecimento. Sendo assim, fica uma reflexão como uma segunda situação. Em alguns casos, será válido, em vez de uma empresa contratar um funcionário, fazer contratos com prestadores, que estes poderão oferecer os créditos do IBS e CBS. E uma terceira situação que a reforma tributária afetará as pessoas físicas está no artigo 251, que diz: serão considerados contribuintes do regime regular do IBS e da CBS se realizarem operações de locação e atingirem receita bruta com essas operações acima de 240 mil e tenham mais de 3 imóveis distintos. Eu disse então, deve cumprir estas duas condições para serem contribuintes IBS e CBS. A reforma tributária vai de 2026 a 2032 e em 2033 haverá consolidação total do novo modelo tributário. Então, pelo cronograma, 2026 será o ano de testes e 2027 marcará o início da cobrança efetiva. E mesmo sendo alíquotas testes em 2026, deverão já aparecer nas notas fiscais e poderão ser compensados, mas você precisa cobrar o seu sistema emissor de notas, se já estão se preparando. O prazo é logo ali. Nesta fase de testes, em 2026, as empresas do Simples Nacional estarão dispensadas dessas obrigações acessórias e muitas mudanças estão por vir. Teremos alíquotas a definir, obrigações acessórias dos novos tributos, situações com cashbacks, implantação do split payment, que acontecerá o recolhimento automático com o valor do imposto direcionado diretamente ao fisco. Nesse vídeo quis realmente chamar a sua atenção e continue nos acompanhando. Teremos bastante conteúdo sobre o assunto reforma tributária. Então peço que deixe seu like, se inscreva e apoie o nosso canal e compartilhe, por favor, este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Lembra, todos serão afetados. Um grande abraço, sucesso para os seus negócios e até o nosso próximo encontro.